Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Noite extraordinária, uma noite calorosa aqui em São Paulo. Glória a Deus. Ontem um dia meio típico São Paulo, né? Terra da garoa. Um tempo meio esquisito ontem, mas hoje estamos de volta. Glória a Deus. Queria, antes de mais nada, né? Segunda-feira a gente reprisou aí um programa passado, né? De quarta-feira passada. Grande bênção também. Eu dei uma passeada, contei algumas coisas, né? Fiz alguns adendos aí e eu acho que foi interessante voltar, né? Foi interessante voltar na segunda-feira com essa mesma aula de quarta-feira. Então, glória a Deus aí. Bom, deixa eu, dando boa noite aí, enquanto o pessoal vai conectando, deixa eu falar algumas coisas para vocês importantes. Bom, nós começamos o propósito da família hoje, um dos propósitos, o segundo propósito da igreja, né? Começou com o relógio de oração. A igreja, o segundo propósito da igreja é o propósito da família. Então é um propósito muito importante para você que quer guerrear pela tua família. Está tudo indo bem também? Amém. Vai lá e glorifica ao Senhor porque está tudo indo bem na tua casa. Nós estamos vivendo um momento do país, né? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Então acho que é um momento da gente estar blindando a nossa família, né? Colocando a nossa família debaixo das asas do Senhor. Muitas vezes nem conhecem a palavra ainda e através do nosso posicionamento é que a palavra vai chegar até essas vidas. Lembre-se, às vezes está achando que vai chegar pela tua vida, não vai, mas o teu posicionamento de estar no propósito, estar na casa do Senhor, se separando, o Senhor vai usar quem Ele quiser lá, vai levar uma outra pessoa que vai levar a palavra até o seu amado, o seu querido aí. Aliás, nós temos vários testemunhos disso aí. Você vê, a pessoa foi convertida, você imaginou que ia ser por você e não foi, né? Foi por um outro terceiro. Mas glória a Deus, Deus vai usar uma pessoa como instrumento aí, mas o teu posicionamento no propósito da família é importante. Esse propósito, ele é diferente do propósito do Salmo. Dos Salmos, porque nós começamos a orar às 6 horas da manhã, o Bispo Fabão já coloca a palavra, clama aí pela família, 6 horas da manhã em ponto, você vai ver lá, colocou 2 louvores, entrou com o louvor, vamos ter no ambiente de adoração e entra o clamor das 6 horas da manhã com o Bispo Fábio. Então esse não é que no Salmo você pode ver, né, durante o dia, não, esse 6 horas da manhã. Depois meio-dia, esse mês nós estamos fazendo diferente, o Senhor deu uma direção. E como todos sabem aqui na Hebron, tudo que nós fazemos debaixo da direção de Deus, nada é feito aqui porque a bispa acha bonita, porque a gente acha legal, ou mais confortável, ou menos confortável, muito pelo contrário. Aqui é tudo debaixo da direção de Deus. E ao meio-dia, nós estamos clamando no monte. Né? Os 3 bispos estão lá, hoje tinha também pastores, glória a Deus, né? O casal de pastores da igreja estava lá conosco, mas os 3 sacerdotes têm que estar nesses 3 dias, ao meio-dia, clamando pelas famílias. Então hoje também foi grande bênção lá meio-dia no monte, aquele lugar é um lugar fantástico, né? Lugar onde o Senhor fala grandemente, não que não fale em outros lugares, mas ali, quando você estiver lá, só fazer uma experiência aí nesse monte do Cocai em Guarulhos, quando você estiver lá, você vai entender o que eu estou falando, né? Você vê aquela, né, primeira altura, tá lá no alto, vê tudo aquilo, você fala, meu, parece que Deus, né, abre os céus ali e começa a derramar chuva de bênção sobre a nossa vida. Então, é algo extraordinário. Então, meio-dia, os 3 sacerdotes lá orando, né, a bispa atrás da palavra, depois nós oramos os 3 aí, pela vida de vocês. E às 18 horas nós temos o encerramento do dia. São 3 dias de propósito, quarta, quinta e sexta. Então hoje, o primeiro dia, às 18 horas, o pastor Edu e a pastora Edi, né? Também clamaram pelas famílias aí, colocou uma palavra sobre a sua vida e depois eles oram pelas famílias, como é nos outros horários. Então encerra o dia de hoje. Amanhã, novamente, 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 18. Nós estaremos todos esses 3 dias aí no monte orando pela tua família. Então, se você não participou, entra lá, ainda dá tempo, bispa. Boa noite com muita alegria, bispa. Boa noite com muita alegria. Dá tempo ainda do pessoal entrar hoje, hoje, né? Se entrar hoje, tudo bem? Tudo bem. Se entrar hoje, tudo bem. Aí a bispa já autorizou isso. Se você entrar hoje, você chama a gente no particular, entra aí no grupo, no link, né? Ou pede para a gente incluir, e a gente vai te mandar os 3 áudios do dia de hoje. Aí você coloca em ordem, aí amanhã já pega o de amanhã. Agora não dá amanhã. Hã? Tem que começar o jejum. Ah, o jejum também, detalhe importante, esquecido, porque nem todos os meses tem jejum com o propósito da família, mas o mês passado, esse mês teve. Então nesse mês nós estamos no jejum de grãos, então nenhum tipo de grão, café, né, a farinha, né, nenhum tipo de grão, aquilo que vai grão, até o macarrão, vai farinha de trigo, não pode, né? Então vai comer as coisas da milanesa? Não pode, né? Então nenhum tipo de grão vai poder nesse mês. Então, principalmente o arroz e o feijão, né, que é a maioria da comida brasileira no prato de todo mundo, não pode o arroz e o feijão nesses 3 dias. São 3 dias, passar rapidinho,
e ainda com o preço do arroz, nós vamos ajudar todo mundo, né? Em nome de Jesus. Amém? Legal, pessoal? Então esse propósito começou hoje e vai até sexta-feira. Pessoal do Facebook que não conhece, nós temos um aplicativo da rádio. Um aplicativo, você vai entrar na tua lojinha do teu celular, né, do teu smartphone aí, né, que tem sistema Android, tá? Entra lá e baixa a Rádio Hebron. Um íconezinho vai ficar no teu celular, não é pesado, não ocupa muita memória do teu celular e ele consome menos dados móveis porque é só áudio, não tem vídeo, então é mais fácil consome menos dados móveis do caso do que o Facebook. Então para quem está no trânsito, enfim, está se deslocando, vale muito a pena aí, tá bom? Então baixa o teu aplicativo aí e você consegue compartilhar, você consegue ouvir as ministrações. Sempre que a gente entra ao vivo, automaticamente para lá, né? Para nos louvores, lembrando que nós somos uma rádio da Hebron, a rádio é nossa, da igreja, 100% Jesus, 24 horas por dia de louvor, só para realmente quando a gente entra, amém? Agora quem tem um iPhone não tem jeito, ele tem que entrar no site, também não esquecemos de vocês, www.radiohebron.com.br. Você vai entrar lá, dá um play, fecha a tela, pode trabalhar no celular e deixa tocando aí a rádio. Quando a gente entrar, você já fica sabendo. Amém? Legal, nós temos o canal do YouTube, toda a programação da igreja. Acabou a programação, o Bispo Fábio já vai lá, já prepara, edita tudo bonitinho e coloca no canal do YouTube. Então se inscreve lá, dá o like, né? Toda vez aciona o sininho, toda vez que a gente publicar alguma coisa você fica sabendo, amém? Agora o Facebook aí ao vivo nós estamos juntos, amém? Pode procurar lá, mas o YouTube é muito mais fácil, porque você tem por programa, por programa ou a luz da palavra, o programa diário. Aliás, deixa eu falar para vocês como é que é a nossa grade de programação. Segunda a sexta-feira, Alimento Diário das Nações com a Bispa. Nesses 3 dias aí tá diferente, né? A Bispa e o Bispo no propósito da família estão fazendo programa juntos aí. Então temos aí porção dobrada do Espírito. Então o casal abençoado da igreja tem feito em todos os dias, a Bispa e o Bispo todas as manhãs, hoje, amanhã e sexta. Semana que vem aí só Deus sabe, né? Já vai que muda mais alguma coisa, né? Então que vem a gente faz os 3 juntos. Olha só, né? Em nome de Jesus. Fábio, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Só muita alegria. Já teve. Só com muita alegria. Jesus. É o quê? Jesus. Glória a Deus. Meu pai. Bom, pessoal, então de segunda a sexta-feira esse programa maravilhoso começa às 8h30 da manhã e termina aí por volta das 11 horas, aí 11 e pouquinho. Lembrando que a palavra é com mais tempo, né, mais detalhada, e a bispa sempre, sem pressa, aí trazendo uma palavra para você poderosa todas as manhãs. Amém? Por que a bispa está indo sem pressa? Ué, porque ela não tem, às vezes 40 minutos você vai lançar a palavra, é difícil. Não vem fazer brincadeira no meu programa não, hein, bispa? Um programa muito sério aqui, que é a luz da palavra. Sem pressa. Deixa eu ir pra frente, que senão a bispa vai ficar fazendo bagunça no meu programa. Eu não faço no dela, quer fazer no meu. Bom, segunda e quarta, nós temos o Alimento Diário das Nações. Toda segunda e quarta, a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8, é uma horinha também, rapidinho, e a gente vai estudar a palavra. Lembrando que nós estamos no livro de Isaías, devemos chegar aí até perto de Jeremias, até o finalzinho do ano. Amém? Bom, essa é a programação da Hebron. De domingo nós temos culto às 10 horas da manhã, todo domingo, você está convidado a estar conosco. Amém? Acho que dei todos os recados. Bispão, fala para mim quem que está aí. Bom, eu vi aqui que está o pastor Edu, pastor Edi, boa noite com muita alegria. Claudinha Prado, eu vi que está aqui também. Cláudia Vital, boa noite com muita alegria. Fábio William, boa noite com muita alegria. Depois não vi mais ninguém. Isaura Pedro. Isaura Pedro, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Por enquanto é esses aí. É esses aí. Eu vi as fotinhas que eu fui vendo aqui. A minha vista, passei no teste de vista. Cláudia Prada também? Cláudia Prada, eu achei que era ela ali, mas vi a Cláudia Vital. Cláudia Prada, se não apareceu também, daqui a pouco ela entra aí. Bom, pessoal, abra na Bíblia de vocês, lá no livro de Isaías, capítulo 48. Enquanto você abre, eu vou voltar um pouquinho aqui, vamos ver o que a gente falou semana passada. É Vital mesmo. Hã? É a Cláudia Vital. A Cláudia Vital, então a Cláudia Prada não entrou ainda. Vamos lá. Bom, na segunda-feira a gente reprisou aí o programa, fizemos salas de vídeo, o Bispo Fábio fez algumas salas aí, para publicar e falar. Nós falamos sobre a queda da Babilônia. É um assunto importante para ser republicado? Sim, muito importante. Por quê? Porque todo mundo conhece sobre o cativeiro babilônico, e o que levou à ruína, a ruína do povo, e depois veio o castigo para a Babilônia. Mas falar principalmente, não só da queda da Babilônia, tudo que ela fez, o império que ela era, a importância que foi a Babilônia, o Império Babilônico,
mas também fala sobre a idolatria, né? A forma como o povo estava completamente idólatra, né? A gente viu aí, falei ao longo aí desses últimos dias falando sobre o livro de Isaías, a gente viu Isaías questionando o povo, que os deuses que eles, como quem diz assim, pede pro teu Deus, já que o teu Deus pode fazer, né? Já que você leva ele nas costas para cá e para lá, né? Que é de madeira e coisa e tal. Então a gente viu muito o profeta Isaías advertindo o povo quanto a isso. E é uma das coisas que a gente vê no livro de Isaías. Vamos ver alguns outros profetas menores, vamos ver. Castigo, novamente falando sobre os Moabitas, Sofonias fala, né? Inclusive sobre os Moabitas, sobre os Amonitas, sobre os Filisteus, os Etíopes, até isso fala, né? O povo da Etiópia, aquela região lá. Então tudo isso alguns profetas alertam. Por quê? A gente sabe que com os cativeiros muita gente, né, dispersou ali, né? E alguns estrangeiros também ali se converteram. E a palavra que fala em alguns profetas, inclusive Isaías, é com aqueles povos que eles se misturaram e que se converteram. Esses teriam refúgio também, né? Ou seja, quando o Senhor libertasse todo o povo da Babilônia, alguns desses aí estariam no meio do povo. Então, fala praticamente no capítulo 46 e 47 sobre a Babilônia. No capítulo 48, a gente vai ver repreendida a infidelidade de Israel. Vamos ler do versículo 1 até o 9, que diz assim, vamos lá. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamei pelo nome de Israel. Então, aqui falando de Jacó, que houve a transformação, lembra de Jacó lá no Val de Jaboque? E aí chama ele de Israel, ali virou toda uma nação chamada de Israel. Uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês, que a Bíblia, e eu já ministrei isso, mas vale a pena lembrar novamente, falar de novo, que é o seguinte, muitas vezes ele fala sobre a tribo dos Eframitas, né? Fala sobre algumas tribos específicas, e fala sobre a tribo de Judá, fala sobre Israel, e nem sempre fala de Judá, nem sempre fala Israel, chamando aquelas 10 tribos do lado, ou seja, as tribos do norte. Por quê? Porque a gente sabe que Jeroboão era, né, da tribo dos Eframitas, então fala que eles cresceram e coisa e tal, era um povo grande, né? E aí o Senhor fala sobre o castigo dele, por quê? Porque ele era o rei que começou, né, após a divisão das tribos, mas está se referindo logicamente a Israel, mas não usou o termo Israel, e sim os eframitas que cresceram e coisa e tal, vai vir um castigo, mas é relacionando a todo o povo de Israel, tá? E não Judá, naquele caso. Agora aqui não, aqui a gente vem falando de Jacó, que chamou o povo de Israel, falando sobre todo o povo do modo geral, né? Embora a gente veja que Isaías trata com o povo de Judá, tá? Então por isso talvez ele precisasse falar, olha, povo de Judá, né? O povo está entendendo que são todos, né, hebreus aí. Vós chamados pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Confessaram, falaram, mas não em justiça nem em verdade. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre um Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. Eu as fiz ouvir de repente. Agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso tu anunciei desde aquele tempo e te o dei a conhecer antes que conhecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha fundição as ordenaram. Então aqui você vê que o Senhor falou que fez algumas coisas antes mesmo que fosse feito todas essas imagens de fundição, porque senão depois ia falar que foi as imagens, foi aquele Deus de madeira, coisa que fez todas aquelas coisas. Na verdade não foi, tá? Já os tenho ouvido, olha para tudo isto, porventura não os admireis? Deste algo, agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia, delas não ouvistes, para que não digas, eis que já o sabia. Da mesma forma aqui. Tu não tem as ouvistes e nem as conhecesses, nem tão um pouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Então aqui o Senhor ainda
né, dar um tempo aí para não exterminar todo o povo, né? O Senhor teve que conter ainda a ira dele para não exterminar todo o povo, tamanha idolatria e tudo que o povo tinha feito, Isaías advertindo o povo novamente. Então, Israel aqui foi hipócrita, né? Por quê? Falavam, mas foi um povo hipócrita, falava do outro, mas fazia a mesma coisa. Hipócrita, idólatra, obstinado, fingiu praticar a verdadeira adoração. Era característica de um povo desviado e distante do conhecimento de Deus, ou de pessoas que vivem dessa maneira. Possuem nome de vivas, mas estão mortas. Ou seja, tem aparência de crente, nome de crente, faz muitas coisas que o crente faz, né? Que creem e faz, mas não são de coração. Então, uma das coisas que o profeta Isaías advertiu o povo, que muitas vezes eles entregaram o holocausto, fizeram todo o ritual, mas na realidade não estão fazendo de coração. Estavam simplesmente fazendo ali uma obrigação. E não era isso que o Senhor queria. E o profeta Isaías adverte muito o povo. Então a gente vê que era o povo aqui hipócrita, porque fazia uma coisa, falava uma coisa, mas na realidade o que falava e o que fazia tinha muitas contradições, faziam muito diferente. Então a gente vê o povo nos dias de hoje, tem diferença? Não tem, né? Muita semelhança com o dia de hoje. Se a gente pegar, por exemplo, vamos lá, um caso que tinha tudo para ser igual, tanto para um quanto para o outro, Saul e Davi. Ambos os reis, né? Ambos reinaram por 40 anos, né? Se a gente pegar lá, Saul, Davi e Salomão, inclusive, os três reinaram 40 anos cada um. Mas vamos pegar aí Saul, comparação de Saul com Davi. Vamos lá. Saul foi um pedido do povo, elegeu-se um rei, é um pedido do povo, queria ser igual às outras nações, elegeu ele. Davi foi o Senhor que determinou. O pedido do Senhor foi ungido Davi. Estão lembrados? Você passa lá em 1 Samuel? Então acontece, foi ungido, depois passou por tudo que ele passou até ser rei. Mas aqui a gente vê uma característica diferente dos dois. Os dois tinham o quê? A bênção do Senhor, poderiam fazer as mesmas coisas, mas não o fizeram. Saul, o que acontece? Quando se via atropelado lá, pressionado pelo povo, foi lá e entregou uma adoração antes mesmo do profeta chegar, contrariando e desobedecendo ao Senhor completamente. Saul teve nova oportunidade. O que Saul fez? O Senhor mandou acabar com todo o povo lá, um povo que eles derrotaram. E o que aconteceu? Eles não o fizeram. Os agagitas, estão lembrados? O rei Agag, lá que aparece também na história lá de Esther. O que acontece? O Senhor tinha determinado que era para matar todo mundo, e ele vai lá, separa, os do bom, coisa e tal, e depois Samuel, inclusive, tem que matar esse rei. O Samuel vai lá e Samuel faz aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Então a gente vê um camarada que teve 40 anos para fazer tudo certo, mas pressionado, fazia-se de que era um bom servo de Deus, mas era hipócrita, não fazia nada, pelo contrário, fazia tudo ao contrário. E aí a gente já vê Davi o oposto, Davi ali, tudo que ia fazer, pedia direção do Senhor e obedecia, tinha obediência. A única vez que a gente vê ali claramente, ou pelo menos o mais relatado, Davi errou mais de uma vez, quando ele fez o censo também, ali agradou muito ao Senhor. Só que acontece ali com Betseba, a gente viu um dos que é mais relatados aí, que todo mundo conhece a história dele, quando ele bota os olhos naquela mulher. E ali o que acontece? Também errou, mas ele mostrou fruto de arrependimento, pegou o caminho, o retorno como a bispa sempre ministra, foi lá e foi trabalhado pelo Senhor. Então o que acontece? Aqui a gente vê dois camaradas que tiveram o mesmo tempo, reinando um único povo, que naquela época não tinha divisão de tribo, de Judá e de Israel, era tudo um povo só, tiveram as mesmas oportunidades, o mesmo tempo, e escolheram fazer coisas diferentes. Amém? Então a hipocrisia, se a gente pegar aí no livro de Reis que nós já vimos, a gente vê que um rei foi muito bom e o filho nem sempre era a mesma coisa. Aliás, nós estamos aí falando, por exemplo, do rei Ezequias, Ezequias foi um ótimo rei, um rei maravilhoso. O único problema que ele teve foi abrir os tesouros para a Babilônia, mostrou lá tudo para a Babilônia, foi o único erro que ele teve. Um rei muito bom, acabou com o poste ídolo, com os altares de Baal, não houve ninguém nem antes nem depois melhor do que ele. Mas já o seu filho Manassés, só Jesus, pior do que todos os outros reis juntos, só não foi pior que Acabe, mas muito ruim, porque tudo aquilo que o pai dele tinha eliminado, ele trouxe de volta. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis, depois do capítulo 20, 21, acho que se eu não me engano. Então o que acontece? Você vê a situação desse camarada. Então não é porque o pai foi bom que o filho naquele tempo era bom, e vice-versa. Então
Uma das coisas que a gente vê muito. Por quê? Porque se deixou contaminar. Então essa contaminação que aconteceu naquela época com os filhos daqueles camaradas foi o que levou esse povo todo, né, para a Babilônia, para esse cativeiro que eles ficaram ali 70 anos. Então aqui não adiantava entregar uma oferta, né, falar eloquentemente muito bem, muito bonito, mas quando na realidade não era uma entrega de coração, né? Era só, como diz para o inglês ver, né? Então, na realidade, não tinham sinceridade nem retidão, declaravam que pertenciam ao povo de Deus e que se alegravam por levar o nome do Senhor, mas eram religiosos e inflexíveis. Tomavam ciência somente daquilo que os envolvia e interessava. Não tinha intimidade e conhecimento do querer de Deus. Eram desleais, mostravam rebeldias, né? Ser rebeldes desde o nascimento. Então, você vê, quando fala que desde o nascimento, por quê? Porque já vinha desde berço, eram rebeldes, um povo que na realidade o que acontece? Declaravam que pertencia ao Senhor, que eram servos do Senhor, falavam de Deus, mas na realidade as suas práticas eram abomináveis, não tinha nada de servo de Deus. Então Isaías adverte o povo, repreende aqui a infidelidade do povo de Israel. E o que eu acho interessante, e isso serve para nós nos dias de hoje, é que assim, a Bíblia ela traz vários exemplos, né? O povo de Judá tinha um exemplo do povo de Israel. E mesmo assim não foi suficiente e levou esse povo para o mesmo caminho. Então você vê que a infidelidade era uma coisa que persistia naquela época. E nós não podemos permitir que hoje a infidelidade persista na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler do 10 aí até o 15. Que diz assim: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel. A quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Quando eu chamar, eles o apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus, que eram os babilônicos. Eu tenho falado também, já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aqui falando de Ciro, que ia libertar o povo. Então aqui tem um ponto importante, antes da gente seguir. Você vê que o Senhor fala Jacó, fala Israel. Então, quando o Senhor fala ali, nós temos duas formas de analisar essa mensagem aí. Poderia estar falando sobre um povo de Judá e um povo de Israel, ou falando sobre o mesmo povo, olhando de que aspecto. Quando fala, ó Jacó, por quê? O que lembra Jacó? Jacó, quando ele passou pelo Val de Jaboque, o que foi? Ele não foi a transformação dele? Ali o velho homem ficou, aquelas trapaças, tudo aquilo que ele fazia, ficou ali no Val de Jaboque. Ele saiu dali quando ele lutou como príncipe, né? Na Bíblia não relata isso, lutou como príncipe e ali transformou-se o nome dele não só de Jacó, aliás, transformou o nome dele de Jacó para Israel. Então passou a ser Israel de Deus e toda uma nação foi chamada de Israel. Ok? Então aqui que o Senhor poderia estar falando aqui nessa passagem com Isaías relatando para o povo, chamando Jacó, ó Jacó, aquele povo traiçoeiro, coisa e tal, e ó Israel, o povo que foi transformado o nome, que deu uma oportunidade, que herdou toda a terra, que tinha promessa, quer dizer, ambos, seja o velho homem e o novo, estavam fazendo o quê? Se afastando do Senhor. Então aqui o Senhor chama duramente o povo para ouvir aquilo que o Senhor estava falando. E Isaías ele falou que aquilo que precisava ser falado, e você vê que em momento algum, você vê que ele freia, né? Ou ele tem certo cuidado. O recado que ele tinha que dar, ele deu. Tanto que ele vai lá para Ezequiel e fala, você vai morrer, arruma tuas coisas aí. Eu era um rei, né, meu? Não era qualquer pessoa. Ele foi lá e deu o recado. Então você vê que ele tinha obediência ao Senhor. Foi lá e falou para o rei, mesmo aquilo que ia desagradar o rei. E o rei que tratou de orar lá e o profeta voltou, né? Purifiquei é uma referência ao juízo e diz respeito ao cativeiro babilônico. A fornalha representa o sofrimento de Israel no Egito. Então você vê que várias vezes o Senhor vai fazendo comparação do povo, que eles entendessem o que era o cativeiro babilônico e o que era o cativeiro no Egito, que na realidade era um cativeiro também, porque eram escravos. Né? O povo ficou quanto tempo escravo lá no Egito? Muitos e muitos anos. Né?
Tanto é que você vê que você pegar do último capítulo de Gênesis para o primeiro de Êxodo, passaram mais de 400 anos. E o povo crescia cada vez mais. E já estavam sendo escravos ali no Egito há muito tempo. Porque o que a Bíblia relata? Que depois de José morreu, foi morrer na família, daqui a pouco ninguém lembrava mais, né, de José. A história foi ficando pelo tempo. E aí o povo começou a se contaminar, né? O que acontece? E ali, como cresceram, eram prósperos, porque tinha promessa sobre a vida deles que vinha lá de Abraão, o que aconteceu? Os egípcios acharam que eles poderiam tornar uma grande nação e se rebelar contra eles. E aí começaram aquele negócio de matar o primogênito lá, que todo mundo sabe, né? Então aqui a gente vê várias vezes a comparação do que era o povo lá no Egito e do que era o povo na Babilônia. Mas por amor de mim, o Senhor demonstra a sua decidida vontade de manter a integridade do seu glorioso nome. Por quê? Porque aqui ele fala assim, eu vou manter, por amor de mim, eu vou manter esse povo. Porque, né, fala sério, vontade de fulminar, faz no dia de hoje, quando a gente vê algumas situações, fala, olha, se não é muito amor envolvido, a minha atitude seria outra. É isso, a gente como servo de Deus, logicamente, esse é o posicionamento nosso. Não vou agir como o mundo. O mundo aqui nessa situação faria isso e isso. Mas a gente, como servo de Deus, vai fazer o contrário. Né? Por amor de mim, pelo amor do nome do Senhor, nós vamos fazer a diferença. Né? De modo a cumprir as suas promessas, como as suas ameaças, a veracidade, o amor e a misericórdia de Deus fazem com que ele sempre tente realizar a conversão dos membros do seu povo. Então a gente vê, não foi uma vez, não foi um profeta que fez. A gente viu, o Senhor deu oportunidade, inclusive, para povos estrangeiros. Nínive, por exemplo, é um povo que teve oportunidade. Um povo estrangeiro que teve oportunidade. Jonas foi lá, parará, conversou com esse povo, falou para eles, converteu lá 120 mil, piriri parará. E agora você vê esse povo fazendo o quê? Assolando quem? Assolando o povo de Israel e também assolando o povo de Judá. E aí você pega lá o profeta Naum, vai lá também, mais de 100 anos depois, fala, agora, filho, agora é aquilo que Jonas queria fazer naquela época, eu vim aqui para fazer, o fogo vai descer e a punição vai vir para esse povo. E aí ele começa a falar, não é que ele foi lá, mas ele começa a falar sobre a profecia, sobre aquilo que ia acontecer com o povo de Nínive, ou seja, o povo da Síria, o povo assírio. Então o chicote estrala, mas você vê quanto tempo depois o profeta vem para dar um castigo, porque foi desobediência. Tiveram oportunidade naquela época, inclusive, diz que até os reis, né, o rei, né, as crianças, todo mundo, né, se encurvou ali, mostrou arrependimento e o Senhor salvou aquele povo naquela época. Né? Dá-me ouvidos, todo Israel. É um incentivo aos injustos a participarem da salvação da nação pelo Senhor. Quer dizer, ouve, ó Israel, não só o justo, né? Que o justo já estava ouvindo, mas até que o injusto, aquele que estava no caminho mau, tivesse a oportunidade de ter um arrependimento. Ajuntai-vos, provavelmente era um apelo dirigido às nações, para que elas se ajuntassem, né? Para que se convertessem e merecessem também o perdão do Senhor aí. No meio das palavras dirigidas a Israel, aí está mais um recado para Ciro, né? A gente vê aqui claramente o Senhor falando com Ciro novamente. A quem Deus ama e por seu instrumento também, o qual mostra que Ciro foi chamado para a destruição da Babilônia e a salvação do povo de Israel. Eu ministrei para vocês esse dia, o Senhor falando, inclusive, chamando o Ciro de meu ungido. Você vê, tá aqui, capítulo, Isaías 45, você vê logo nos primeiros versículos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita. Então você vê aqui o Senhor, né, falando que o ungido dele, né, a gente viu aí que o Senhor não tinha esse negócio de ungir as pessoas, né, era sacerdote, reis, não era qualquer um. E aí a gente vê aqui, né, um camarada sendo ungido. Quem? Um estrangeiro. Né? Então, por aí você vê a salvação que ele faria, quem ele era diante do Senhor. Chegai-vos a mim, não falei em segredo, porque o Senhor falou por meio de seus profetas por várias vezes. Então, aqui o Senhor adverte também que ele não falou em segredo, não falou com um, com dois, não falou com Moisés e falou para Moisés não falar nada para ninguém. Pelo contrário, foram vários profetas que tiveram oportunidade de falar com o rei, né? A gente viu aí profetas que inclusive ajudou rei com 12 anos, com 7, 8 anos aí, das casas que vinha da descendência de Davi, com 7, 8 anos aí, governar por um bom tempo, ajudado pelo profeta. Então, vários profetas tiveram oportunidade e ministraram, como outros também se corromperam.
Então o povo não foi avisado uma vez nem duas. A gente está no livro de Isaías, teve Joel avisando o povo, a gente tem Miqueias avisando o povo. Quantos profetas avisaram o povo não cair na contaminação? Jeremias, nós vamos ver Jeremias também avisou, foi para o cativeiro, quer dizer, passou tudo que passou. Fala sério, né? Vamos lá, do versículo 17 ao 22, em nome de Jesus. Deixa eu acelerar aqui, porque eu estou devagar. Vamos lá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Fala sério, né? Olha o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor, eu sou o teu Redentor, que te guia, que te comanda. Fala sem comentários, né? Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saia da Babilônia, fugi dentre os caldeus e anunciai-os isso em voz de júbilo. Proclamai e levai-o até o fim da terra. Dizei o Senhor, remiu ao seu povo, ao seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levará pelos desertos, fez-lhe correr a água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então aqui você vê que o povo vai sair na mesma condição, né, guardadas as devidas proporções, porque lá quando saíram do Egito, saíram fugidos, perseguidos ali por Moisés, que mudou de opinião e resolveu seguir o povo, até porque era a direção do Senhor, para que o povo vivesse aquele milagre lá do mar, né? Senão o que era enfrentar o deserto, né? Quando vira o mar, estava moleza, mas você vê, nem assim o povo vendo aquele milagre todo não foi suficiente para eles. E agora eles iam sair completamente diferentes, eles não iam sair fugidos, pelo contrário, eles foram libertos por Ciro. Foram libertos e Ciro falou para eles: vocês podem ir, foram tranquilos. E aí o Senhor fala que ia trazer água no meio do deserto, ia dar toda a provisão para esse povo, da mesma forma que trouxe provisão daquela época. Mas não iam sair estéreis, né? Não iam como estéreo, iam sair completamente diferente. A gente vai ver aqui em Isaías 54. Amém? Então, se os israelitas tivessem continuado fiéis, todas as bênçãos prometidas a Abraão ter-se-iam cumprido neles. A derrota e o cativeiro teriam sido evitados. Graças à profecia de Isaías, pronunciada séculos antes, havia de fato, no ano de 539 a.C., um grupo de israelitas fervorosos no cativeiro. Então, graças a tudo aquilo que o profeta Isaías falou, ainda tinha um grupo, né, que ficou fervoroso sobre o cativeiro babilônico, que aconteceu ali em meados de 605, 606 a.C., né? Mas falam muito em 586, por quê? 586 a.C. foi quando levou todo o povo, que teve a primeira leva, depois teve a segunda leva, não levou todo o povo de uma vez, né? Então em 586 ele leva todo o povo e só vai libertar lá em 539, 536, alguns estudos têm diferença de 1 ou 2 anos. Mas o que acontece aqui? O Senhor começou falando aqui no que eu li para vocês, se o povo tivesse guardado os mandamentos, aquela história lá, né, de Josué. Olha, se guardar os meus mandatos, medita na lei de dia e de noite, guarda os meus mandatos, os meus estatutos, e tudo lhe será bem. Se você pegar Moisés, no livro de Deuteronômio, o que ele faz no livro de Deuteronômio? Ele faz alguns pronunciamentos lá, mas o que ele está fazendo ali? Ele está repetindo toda a lei. Por quê? Porque aquele povo que estava recebendo ali era filho do povo que morreu. Eles nasceram no deserto. Os pais já tinham, né, ficado pelo meio do caminho, ou seja, morreram no deserto por causa da incredulidade, né, da murmuração, de tudo isso. E aí o que acontece? Moisés vai lá antes, né, do povo passar o Jordão, vai lá, fala tudo, repete alguns discursos para eles: olha, não fazem como o pai de vocês, coisa e tal. Você vê, mesmo assim, o povo foi se contaminando. Logo você vai ver que assim que pisaram na terra, tomaram posse da terra lá, muita coisa foi acontecendo. Né? Então, muito sério aí. Esses remanescentes ficaram para reconstruir a cidade de Jerusalém, para ali viver segundo os mandamentos de Deus. Se eles tivessem ouvido ao Senhor, a paz seria como um rio que oferece muita água para o crescimento abundante. As águas do mar passam, uma imagem de poder, constância e crescimento. Após muitos serem feridos e outros dispersos, perambularam, né, por muito tempo ali devido aos seus muitos pecados, o Senhor envia a libertação por meio de Ciro. Eles poderiam então exaltar e comemorar a salvação, pois Deus os remiu do seu opressor
logicamente se referindo à Babilônia. E termina esse capítulo dizendo que não há paz para os perversos. Então isso é muito importante. Às vezes a gente fala, as pessoas não prestam muita atenção, né? A gente sabe que a gente tem um Deus maravilhoso, misericordioso, longânimo, asaz, benigno, né? Tudo isso aí. Só que Deus também é fogo consumidor. E às vezes as pessoas esquecem, acham que pode fazer, né? Fazer e acontecer e que vai ficar por isso mesmo, né? Quando eu digo fazer e acontecer, estou falando fazer contra o Senhor. Mas a pessoa está fazendo contra a minha vida, está fazendo contra a vida do Senhor. Somente no exercício, né, do que eu faço aqui na ministração. Eu sou um servo do Senhor, eu sou um bispo na casa do Senhor. Está fazendo para mim? Não, está fazendo para o Senhor. Então vai se ver com ele. Lembra de Samuel? Quando Samuel foi lá falar alguma coisa lá, o que o Senhor falou para ele? Samuel, pode parar. Não é com você não, a bronca é comigo aqui. Pode deixar que eu vou, né, resolver esse problema. Então o que acontece? Aqui você vê que o Senhor fala, inclusive, que os não vai ter limite para os perversos, não vai haver paz para eles. Então, a gente esquece, né, que o Senhor que castigou esse povo. Então, castigou o povo da Síria, castigou o povo da Babilônia, castigou e muito. Fala, inclusive, nós vamos ver aí ao longo ainda, falando que Nínive vai ficar, Nínive era a capital da Síria, vai ficar completamente isolada. Você vai até assobiar e não vai ver nada lá. Só para vocês terem ideia o quanto vai ser o castigo para a Síria e para a Babilônia. Amém? Então, isso significa o quê? Que Deus é fogo consumidor também. Ele é justiça. Então, o mundo fala que a justiça tarda, mas não falha. Isso aí é por conta do mundo. Eu estou falando do Senhor. O Senhor chega e ele não chega nem atrasado nem adiantado. Ele chega na hora certa, no momento certo. Vamos lá rapidinho, que dá para a gente ver o capítulo 49, pessoal. Vamos lá. Capítulo 49, vamos ler do 1 ao 7 aí. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Vamos lá, do 1 ao 7 diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, naquele, pode botar as flechas, né? E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, mas para restaurares as tribos de Jacó, e tornarás a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao qual desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e de Santo de Israel, que te escolheu. Então aqui, ouvi-me as nações remotas, ouve-me povo estrangeiro e todos os povos. Então aqui o discurso não era só para o povo de Israel, o povo de Judá, era para todo o povo, que até os estrangeiros deveriam ouvir. Volto a falar, o Senhor deu muita oportunidade ao povo estrangeiro, não se converter, não se endireitaram porque não quiseram, né? Já vi isso que eu acabei de falar para vocês de Nínive. 120 mil pessoas, 120 mil foram poupadas lá, aceitaram ao Senhor e não morreram, né? Então, o Novo Testamento emprega o versículo 1 desse capítulo de tal maneira que indica claramente como se referindo a Jesus Cristo, o Messias. Alguns remetem a Sírio como servo tipificando Jesus Cristo. Então há quem diga que, né, que seja o Messias, se referindo a Messias, outros falam que teria sido. Por quê? Porque está falando daquele que vai libertar o povo do cativeiro babilônico. Tá? Mas de qualquer forma, né, a gente está falando aqui de um grande libertador. Por meio da oração proferida por sua boca, o servo há de conquistar a terra. A intenção de Deus desde o início era fazer de Israel seu povo embaixadores na terra, o que o povo por muitas vezes não permitiu.
Seus representantes deveriam pregar a sua palavra e revelar ao mundo que ele é o único Deus, a fim de que os povos o conhecessem, invocassem e fossem salvos. Porém, Israel não entendeu e, sob pressão, se intimidou e duvidou do poder de Deus. Logicamente, quando ameaçados, o povo tinha uma atitude completamente diferente. Acabei de contar a história para vocês de Saul, né? Que o povo começou a apertar para ele: ó, o inimigo vem vindo, vamos fazer o quê? E aí o profeta não chega. E o profeta Samuel tinha avisado porque era para esperar, não era para ele entregar o holocausto, esperar que o profeta encontrasse ele em determinado dia. E ele não esperou. Sentiu pressionado pelo povo, tinha uma guerra vindo, e o que ele faz? Ele vai lá e entrega o holocausto no lugar do profeta, coisa que não poderia ser feito, né, por um rei. Mesmo um rei não poderia fazer isso. Era algo que tinha que ser feito pelo sacerdote. A casa do Senhor, ela não é de qualquer coisa, não é de qualquer forma. As coisas do Senhor não são lidadas de qualquer forma. No mundo espiritual, ele tem ordem e tem decência. As pessoas pensam que é bagunçado, não é bagunçado. Tanto quando você fala com a pessoa, você diz: ah, mas eu também sou servo do Senhor, Deus também fala comigo. Estou dizendo que Deus não fala com você, querido. Só que presta atenção, aqui Deus fala com o profeta Samuel, falou com Davi, falou com reis também. Só que algumas coisas não poderiam ser feitas por qualquer um. E Saul foi e fez no lugar do sacerdote. E olha o que custou para ele, custou o reinado. Então às vezes a gente não presta atenção nas escrituras, e depois quando a gente passa por algumas coisas: ah, mas Deus é injusto, porque Deus está me castigando, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Presta atenção. As coisas do Senhor é com ordem e decência, não é bagunçado. Se fosse assim, pô, foi um rei que entregou o holocausto lá. Foi um rei daí, mas lá ele não poderia. Saul, né? Saul entregou, e isso inclusive é relatado que custou o reinado dele. Então presta atenção à desobediência desse homem. Isso foi logo no começo da carreira dele, viu? Foi no final não. Já começou bem, né? Já mostrou para que veio, né? Então Deus levanta seus profetas, aqui Isaías, a fim de que ele profetize e comunique a restauração e o retorno de sua terra, trazendo referências a entendimento espiritual, ou seja, que o povo entendesse no espírito e não na carne. Muitas vezes a nossa dificuldade apanhamos porque estamos querendo entender na carne e não no espírito, porque a palavra está me ferindo, porque isso, porque aquilo. Você quer que o Senhor fale com você de que forma? O Senhor está falando, você não entende, não ouve. Aí quando você resolve entender, você quer entender justamente na carne. Quando você tem que entender no espírito. Se o Senhor está advertindo, se o Senhor está trazendo uma palavra, pega uma ministração aí domingo, por exemplo. A pessoa está ministrando lá domingo, vai se sentir ofendido com uma palavra ou com outra. O Senhor está falando com você, tem para você pegar o quê? Eu vou entender o que o Senhor está tratando comigo. Você acha que a bispa sabe da vida de todo mundo? O sacerdote sabe da vida de todo mundo? Não sabe. A palavra que vai ser ministrada, a gente não sabe. Chegou aqui na hora, o Senhor falou: vai ministrar isso, isso, isso. Então o que eu tenho que entender do lado de lá? O Senhor está me curando, está me dando uma oportunidade de pegar o retorno. Porque quantos sacerdotes foram avisar o povo? Vários. Mas o povo preferiu o quê? Ir para o cativeiro. Então a gente tem que entender as escrituras, uma ministração. Eu estou falando aqui porque aqui eu estou ministrando o estudo, mas eu estou dando exemplo para vocês do que é a ministração de culto, de púlpito, né? De domingo, ou mesmo o alimento diário das nações. Sabe que a palavra é isso? Se Deus está ministrando, presta atenção e glorifica, porque Ele está te mostrando onde você está errando, e não te expondo. Te expor aí, chegar aqui na frente e começar: olha, fulano de tal, o Senhor está mandando te falar isso, isso, isso. Todas as vezes que a bispa ministra, ou que a gente ministra, nunca foi falado o nome de ninguém. Você pode falar testemunho. E tem ministérios que faz isso mesmo. Tem ministério que faz, não tenho dúvida que a gente faz, mas aqui na igreja, por exemplo, não é feito. Aqui, por exemplo, não é feito. Agora, a gente, logicamente, sempre quando a gente recebe uma palavra, a gente vai diminuindo, porque a gente sabe que o Senhor está falando conosco. Então, a exposição, muitas vezes, nós estamos se sentindo exposto, mas não que todo mundo saiba. É que a gente se sente por quê? Porque nós que cometemos o pecado, nós que precisamos acertar aqui, precisamos acertar ali. Então, veja que aqui o profeta está falando o quê? Chamando o povo para entender no espírito. E a gente muitas vezes quer entender na carne. E o povo foi avisado, alertado por diversas vezes. Então, se eu trouxer essa palavra para os dias de hoje, sendo ministrado todos os dias, se o Senhor está me exortando, eu glória a Deus que o Senhor está tendo misericórdia da minha vida. Podia me mandar para o cativeiro. Então eu vou pegar o caminho do retorno, eu vou entender essa palavra o quanto antes e vou andar no caminho que o Senhor tem. Davi tinha uma comunhão com o Senhor que ele falava: Senhor, vou seguir o bando? Vou achar o bando? Vai. Vou alcançar ele? Vai. Então ele não fazia nada sem direção de Deus. E a gente hoje quer fazer um monte de coisa aí sem entendimento. Mas vamos lá. Versículo 8 ao 13 aí. Prometida a restauração de Israel.
Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires a herdades assoladas. Herdades mesmo, herdades assoladas. Para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome, nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos seus mananciais de águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteradas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Cantai os céus e alegrai-te a terra, e vós os montes, rompei em cânticos, porque o Senhor o consolou e o seu povo dos seus aflitos compadece. A minha Bíblia está tão riscada que vocês não têm noção. Então aqui o que acontece? No tempo favorável, diferentemente do dia da vingança, o Senhor ouvirá a queixa do seu servo, de que sua missão em Israel foi em vão, como diz aqui no versículo 4. O Senhor colocará o servo como rei para restaurar uma bênção sobre a terra faminta. O pronome lhe refere a Israel, aqui falando, tratando-se de Israel. Quando Isaías diz aqui: sair aos presos, a ordem aos exilados para que deixem a Babilônia, que é o que Ciro vai fazer. Olha, pode sair da Babilônia, vão. Tanto é que o povo vai construir Esdras, começa a ministrar o povo novamente, vai construir lá o templo, vai cuidar do templo, e depois vão construir os muros, que é o que Neemias faz. Então aqui fala para sair, porque Ciro vai permitir que o povo saia, os exilados sejam libertos, comecem a voltar para suas terras, quem quiser evidentemente voltar para Jerusalém. Então quando Isaías diz aqui os presos, é ordem para os exilados deixarem a Babilônia. A alegoria de se alimentar em pastos deixa implícito que o servo será rei, pastor de Israel, né? O Senhor os guiará, pode ser uma referência ao primeiro êxodo, né? Da mesma forma que o Senhor guiou o povo lá no primeiro êxodo, né? Saindo do Egito, dessa mesma forma vai ser com o povo saindo da Babilônia. Eles não teriam nem fome nem sede, nada os afligiria. Então lembre-se que da mesma forma como foi lá, o povo teve fome, teve sede, se invocaram lá, mas o Senhor não deixou nenhum deles passar nem fome nem sede. O povo murmurou, reclamou, mas o Senhor não deixou aquele povo passar fome e sede, né? Pelo contrário, até a roupa do camarada lá não gastava, o sapato não encolhia, que é melhor que isso. O sapato é umas sandálias da época, né? Os montes que antes estariam-se em veredas, e os meios de salvação. Então você vê claramente que até aquilo que era obstáculo lá, o Senhor vai tirar do meio do caminho. O povo não ia passar fome, não ia passar sede no deserto, não teria obstáculo nenhum. Nem os montes seriam obstáculo para o povo. O norte e o ocidente indicam a salvação universal de todo Israel, seja do norte, do sul, os exilados, o povo que estava lá, o povo que tinha disperso, que estava vivendo em outras regiões, né? Esses oráculos, né, essas profecias são dirigidos à nação de Israel e a toda a terra. Sinim era uma localidade na fronteira do sul do Egito, fazendo menção sobre lá o pessoal que estava lá no sul, muito próximo do Egito. Versículo 14 a 19 aí, vamos lá. Mas Sião, diz o Senhor, me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça o filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Você vê que aqui é igual o salmo lá de Davi, né? Ainda que o teu pai te abandone, a tua mãe te abandone, eu, Senhor, não vou te abandonar. Novamente aqui está falando, aqui lá fala do teu pai, né? Mas aqui você vê que o Senhor fala da mãe, né? Acaso uma mãe vai esquecer do filho? Jamais, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha lá, o nosso nome está gravado na mão do Senhor. A bispa de vez em quando fala isso, o povo não sabe de onde que vem. Está aí, ó. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores, os teus assoladores
se retiram do teu meio. Então os teus filhos vão vir, vão retornar todo mundo para Jerusalém, mas os opressores, pelo contrário, vão sair de perto de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como uma noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoraram estarão longe de ti. Então ali não vai ter assolação, o Senhor vai tirar tudo aquilo que era assolação do meio do povo. Então, enquanto os judeus estavam presos, avaliando os seus muitos pecados, né? Porque imagina, preso na Babilônia, né? Além de toda a contaminação, o povo precisava entender o que tinha acontecido com eles, né? Acho que 70 anos acho que foi mais do que suficiente o povo entender o que eles tinham feito de errado, né? Fala sério, né? Embora eles acreditassem que Deus os tinha desamparados e até deles se esquecidos, o Senhor nunca havia deixado, pois grande é o seu amor, superior ao amor de uma mãe e de um filho que amamenta. Então o povo, de certo modo, quando se viu na Babilônia, né, aí lembraram do Senhor e acharam. Aí, logicamente, os justos, que esses aí, não tinham dúvida que o Senhor não tinha desamparado eles. Mas muitos se falaram que o Senhor teria desamparado eles, né? E aí o Senhor deixa muito claro que, assim como uma mãe não tinha desamparado ninguém, pelo contrário, né? Uma mãe que amamenta jamais ia deixar o seu filho para trás, né? Embora nos dias de hoje só Deus, né? Quando a gente fala de alguns casos assim que aparecem na televisão, né? Mesmo que uma mãe se esqueça do fruto de suas entranhas, o Senhor não se esquece dos servos seus, pois ama com o amor de Deus. Na palma das mãos te gravei, diz o Senhor. Seria uma referência à ordem do Senhor para escrever os nomes das tribos de Israel nas pedras de éfode, ou seja, no manto. Tá lembrando daquelas pedras que vai no manto? Quando você vê a novela que passou aí na Record, né? Você vê lá que Arão usa toda aquela vestimenta com as pedras da tribo, então é chamado de éfodo, né? Então essas pedras que vai no éfodo, no manto dele, né? Esse éfodo é o manto que vai do sacerdote. Quando o sacerdote está no templo, os nomes gravados lembravam a Deus do seu pacto com Israel. Então, aí fala, da mesma forma, o Senhor faz a mesma referência daquela época, falando com aquele povo, você estava gravando o nome de todo mundo ali, ó, na palma da mão. Amém? Ciro baixará o decreto para reconstruir Jerusalém. Isso quando a gente chegar lá em Esdras nós vamos ver que tem uma discussão danada aqui, porque dá um decreto, outro quer parar, aí quando chegar lá no livro de Esdras, vocês vão ver que tem muita coisa a acontecer aqui, mas Ciro dá um decreto, tentam revogar o decreto dele, fazer um fuá lá, mas ele dá um decreto para que o povo reconstruísse Jerusalém. Os filhos recuperados de Sião é que exaltarão esse decreto, e os que tentaram ser destruidores de Sião foram aqui os babilônicos, evidentemente. Então, certo como eu vivo, trata-se de uma fórmula de juramento. O Senhor jura por sua pessoa eterna, os filhos de Sião que retornarem serão um ornamento esplêndido como as joias de uma noiva. A reclamação de que muito estreito é para mim este lugar é, na verdade, um motivo de comemoração, pois significa que o Senhor fará seu povo aumentar, ou seja, vai aumentar e muito. Aquilo que parecia estreito, que o povo era pouco, o Senhor vai aumentar e muito e vir uma grande nação, né? Essa profecia indica o retorno dos exilados a Jerusalém, que tinha ficado muitos poucos, agora ia voltar e ia ser uma grande nação, porque quando voltou para construir Jerusalém, reconstruir o templo e coisa e tal, aí começou a vir também aquele povo que tinha sido exilado de Israel, que não tinha ido para a Babilônia, alguns deles que não foram, mas que estava totalmente espalhado, o povo começou a voltar. E a prova disso é quando a gente vê algumas famílias citadas no Novo Testamento, que era justamente dessas outras 10 tribos, quer dizer, essas tribos ficou alguns remanescentes aí, então não foram todos mortos, não aconteceu isso até porque o cativeiro assírio, a gente sabe que eles tinham uma característica diferente que eu já ministrei a vocês, amém? Essa profecia então indica o retorno dos exilados a Jerusalém, porque na época de Esdras e Neemias, os exilados construíram uma cidade relativamente pequena, né? Mas vai aumentar e muito. Há quem veja a concretização definitiva dessa profecia como a reunião do povo de Deus no reino vindouro de Jesus, tá? Então, quem diga que seja isso. Vou ler do versículo 22 ao 26 aí. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios
e as rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Quando você pega uma ministração com essa palavra aqui, misericórdia, hein? Tirar-se-iam à pressa os valentes, o valente, acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue o embriagarão, como um vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Eita glória, fala sério, né? Deus está jurando por seu escrito, por seu caráter, né? A palavra bandeira é às vezes traduzida como por perdão, tá? A volta dos israelitas das nações, não apenas da Babilônia, mas demonstra que futura salvação para o mundo estaria próxima, como a gente vê lá em Romanos capítulo 11, né? As nações que escravizaram Israel serviriam como aios, ou seja, condutores, né? Ia conduzir como condutores. Esse aio aqui que seriam como condutores, tá? Traduzindo aí. E amas, né? Que alimentariam o povo de Israel. Então, além de conduzir o povo, ia alimentar o povo. Você ia pegar o inimigo. É aquela história que a bispa sempre ministra lá. Você vai levantar o ímpio para te abençoar, vai levantar o egípcio para te abençoar. Por que o egípcio? Lembra quando o povo saiu do Egito? O povo egípcio teve que entregar ouro para o povo, entregar um monte de coisa. Não saiu lá de uma banana. Então está aqui, né? O Senhor vai, além deles conduzir, vão ter que alimentar o povo. Israel faz uma pergunta retórica aí, né? Tirar-se-á à pressa Israel, ou ao valente, e ao valente, a Babilônia no caso, né? Parece que Israel esperava uma resposta negativa a essa pergunta, mas o Senhor respondeu que sim, ele contenderá com o poderoso e terrível e a terrível Babilônia e libertará o seu povo. Então o povo ainda queria questionar o que Deus ia fazer. Como quem diz, você pode com a Babilônia? Fala sério, né? É melhor ficar quieto, né? Fala certas coisas. Sustentarei os seus opressores com a sua própria carne, porque houve ocorrência de canibalismo durante a terrível fome enfrentada pelas cidades sitiadas, né? Isso a gente vê lá, né? O cerco de Samaria, lembra de Samaria? Acho que a bispa até comentou hoje no programa dela pela manhã, né? Falando sobre o cerco de Samaria. A fome, o canibalismo foi praticado. Ou seja, comer o povo lá. Tanto é que o rei, quando ele fica sabendo disso, fica desesperado. Porque ele passa lá e vê uma mãe gritando uma para outra, vamos comer. Ou ele que queria saber o que estava acontecendo de confusão, falou, vamos comer meu filho, amanhã come da outra. E ele comeu, matou de um, e agora nós chegamos no filho dela, né? Começou essa confusão toda. Então, olha só a situação aí, né? Deus pede conta dos inimigos do seu povo, desses vinga duramente toda assolação, perseguição e investida maligna contra os seus eleitores, ou seja, os seus eleitos. Então está aí o capítulo 49. Então a gente vê aqui o Senhor falando duramente com o povo, né? Mas também falando que o povo que ia resgatar esse povo que estava na Babilônia. E ia pegar a Babilônia, o povo da Babilônia não ia ser brinquedo não, pelo contrário, né? Mas o Senhor ia dar não só, né, caminho para o povo, mas ia dar alimentação, ia fazer com que os inimigos os guiassem, os alimentassem, quer dizer, o povo ia sair numa outra condição, como saíram e foram construir Jerusalém. Você vê que depois, né, Neemias tem todo né, o rei lá fornece madeira, começa a fornecer tudo que ele precisava para ir até o povo, até Jerusalém, para reconstruir os muros. Então o Senhor realmente levanta aquele que Ele quer para nos abençoar. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, quem tiver dúvida, chama no WhatsApp. Estou no horário aí, glória a Deus. Quem tiver dúvida, me chama no WhatsApp no 11 970 13 8161, que está aí fixo para vocês. Lembrando que segunda-feira que vem nós continuamos o capítulo 50, tem muita coisa para ver. Quem puder pegar o material que está para trás aí, que perdeu, principalmente 1 Reis capítulo 12, né, que fala da divisão das tribos, vejam esse programa, está lá no canal do YouTube, é muito importante para você entender o contexto agora. Nós vamos voltar para o livro de 2 Reis já, né, no capítulo 20 ali, então você precisa entender que pé que está aí, tá? Vamos ver mais um profeta depois e vamos voltar para 2 Reis. Então, para você não se perder na ministração. Amém? Bora orar? Então, feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra que foi ministrada, por esse estudo maravilhoso, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um, Pai, que entrou nessa live agora ao vivo, aqui nesse momento da retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva, Deus, em nome de Jesus. Abra o entendimento, Senhor. Tira, Pai, todo o cansaço, toda a sonolência, Deus, em nome de Jesus, cada um. Esfriamento espiritual, para que essa palavra possa ser propagada, Deus, em nome de Jesus. Possa ser encaminhada aos quatro cantos dessa terra. Usa os teus servos como instrumento, Pai, em nome de Jesus. Abra o entendimento cada vez mais, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro, Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, um beijo grande para todos vocês. Não esqueçam, amanhã tem Alimento Diário das Nações, 8h30 da manhã. Sexta-feira, o pessoal do curso de diáconos comigo, sexta-feira, 7 horas da noite, espero vocês pelo aplicativo Zoom. Amanhã eu vou estar postando, né, falando alguma coisa com vocês no grupo. Não esqueça aí, não se programa, se programa para fazer o curso, não coloca nada no meio do caminho, né? Não deixa ser roubado, em nome de Jesus. Lembre-se que é entendimento. O profeta Oséias fala que a gente peca por falta de conhecimento, apanha por falta de conhecimento. Então vamos nos aprofundar. São diáconos, a maioria já tem óleo na cabeça, alguns ainda vão receber a unção de diáconos, alguns estão fazendo com a gente aí, estão fazendo mais um módulo, já tem. Então, em nome de Jesus, se policia aí, né? Ora, intercede para você não ser roubado, amém? Pessoal, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, fica na paz do Senhor e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.